Gente, que ressaca antidemocrática. Mas apesar das cenas grotescas do último domingo, ainda somos uma democracia. Mas, apesar da tentativa frustrada de golpe, o bolsonarismo se organizou, como sempre, e está criando a própria narrativa sobre os fatos. E ela tem ganhado força nesse submundo em que vive a militância de extrema-direita. A gente sabe que isso acontece. Você, eu, todo mundo já viu esse filme. Aconteceu a mesma coisa no ano passado, no episódio da invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Há algumas diferenças importantes entre os dois episódios, apesar da ligação muito estreita entre os personagens principais, o Bolsonaro e o Trump. E essa ligação explica por que os golpistas brasileiros imediatamente ativaram a máquina da propaganda bolsonarista para criar uma narrativa sobre esse golpe que não deu certo. Nos Estados Unidos, a imprensa golpista, acho que a gente pode chamar assim, né, veículos como a Fox News, por exemplo, ajudaram a espalhar que se tratava de cidadãos se manifestando de forma democrática. O jornalista Tucker Carlson chegou a dizer numa transmissão o seguinte: você não vê pessoas escondendo bombas, usando baionetas ou disparando armas, tentando dominar o país em uma insurreição. Você vê as pessoas andando e tirando fotos. Eles não parecem terroristas, eles parecem turistas. E todos eles, a propósito, são americanos. Ele falou isso. Você percebe a manipulação? Lá nos Estados Unidos, como aqui, a narrativa é de que eram apenas patriotas se manifestando. Outra questão que foi usada lá é que o governo Joe Biden tentou ocultar as imagens e que elas só foram liberadas porque um juiz federal determinou que assim fosse. A gente sabe que por questões de segurança, de investigação, imagens de um ataque como esse que aconteceu no Capitólio podem ficar aí sob sigilo até que a polícia decida quando é o momento de tornar essas imagens públicas. Mas a narrativa trumpista apostava que isso era parte de uma conspiração do governo Biden, daquele que eles não aceitavam a eleição. Há dezenas de mentiras espalhadas sobre aquele episódio. Uma delas bate com o que a gente tem visto aqui agora, essa dos infiltrados, que petistas teriam promovido a quebradeira. Nos Estados Unidos, a imagem de invasores vestidos de preto arrombando as portas do Senado foi usada para dizer que, na verdade, eram forças de segurança que teriam provocado todo aquele horror que se viu por lá. O jornalista da Fox chegou a dizer que eram pessoas bem treinadas, muito bem coordenadas. Ele pergunta o seguinte: quem são eles? Por que não sabemos seus nomes? Por que estão vestidos como qualquer pessoa? Porque eram terroristas. Mas a mentira espalhada é de que o governo, que estava para ser empossado, teria relaxado a segurança para acontecer o que aconteceu, para a porrada rolar solta. Que o governo americano sabia do risco de invasão e deixou acontecer tudo aquilo para culpar Trump e os republicanos. Gente, que houve falha na segurança, não há nenhuma dúvida. Que os radicais foram subestimados, também, sei lá, me parece bastante óbvio. Mas quem acredita que as forças de segurança dos Estados Unidos prevaricaram, que simplesmente deixaram aquilo rolar? Milhares de americanos. Exatamente como acontece no Brasil agora. Mesmo a morte de um policial, do Brian Sicknick, foi usada pelo trumpismo. O policial foi espancado até a morte por apoiadores do Trump, mas a rede de desinformação que existe lá, como existe aqui, espalhou que não tinha provas, que ele não foi assassinado e que ele morreu de um derrame. Isso foi repetido pelo jornalista da Fox. O roteiro é igualzinho o que a gente vive aqui. Inclusive, a gente tem a nossa própria Fox News, que é a Jovem Pan. Mas a gente sabe o que aconteceu. Tanto que cerca de 5.700 pessoas foram investigadas. 2 anos depois, há mais de 900 presos, 192 condenados e tem aí algo como 350 foragidos. No dia seguinte da invasão ao Capitólio, Jair Bolsonaro vai lá e faz o quê? Diz o seguinte: o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas. A falta de confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico,
vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Essas foram algumas coisas que ele disse na ocasião. 2 anos depois, Bolsonaro assistiu toda a confusão em Brasília pela televisão americana. Dias depois da invasão dos palácios em Brasília, ele postou um vídeo com notícias falsas sobre a eleição brasileira. Apagou, mas a gente sabe que o estrago está feito, porque bastam segundos disso no ar para que essa desinformação se espalhe. Gente, não é exagero dizer que a tentativa de golpe no domingo passado vai deixar uma cicatriz em nossa democracia. As imagens são chocantes, todo mundo viu. E qualquer pessoa que tenha votado no Jair Bolsonaro, que tenha pelo menos ainda um pinguinho de juízo na cabeça, e só um pouquinho, mas só um pouquinho mesmo de amor pela democracia, deveria morrer de vergonha desse episódio nefasto que a gente viveu. E aproveitar o momento para finalmente pular desse barco. Claro que motivos ao longo desses anos não faltaram, mas a destruição de Brasília chocou, inclusive, parte de gente que apertou o 22 aí na última eleição. E para não perder o apoio desse eleitorado, o bolsonarismo tem feito de sempre, gente. Aciona a máquina da propaganda, manipula a informação, mente, que é a coisa que eles mais sabem fazer, encontra explicação para tudo. Eles tentam criar a melhor versão para a história que eles querem contar. Mas a gente está lidando com fatos. E o fato é que foi uma tentativa de golpe de Estado. Outro fato é que a invasão dos prédios dos poderes foi orquestrada, mas não teve o apoio que era esperado, por exemplo, das Forças Armadas. Nós não sabemos ainda os bastidores desse capítulo tão triste da nossa história, mas aos poucos as peças vão se juntando. Sabe-se, por exemplo, que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, dispensou o reforço do batalhão da Guarda Presidencial. Por que isso aconteceu se havia alertas de tumulto e de tentativa de invasão? Quem foi o responsável por essa ordem? É importante saber, mas daí acreditar, como querem os bolsonaristas, que o próprio governo Lula conspirou para aquele cenário de guerra, mostra exatamente o tamanho da indigência social em que a gente vive. Ainda há muitas questões sem respostas. A única certeza é que não acabou. Ainda há convocações para mais manifestações golpistas, o submundo bolsonarista está aí a todo vapor, como a gente tem visto. Nas redes, o que se diz é que as pessoas detidas foram levadas lá para aquela quadra de esporte para que passassem por uma triagem. Mas o que se diz é que elas estão em campos de concentração. É inaceitável que se faça esse tipo de comparação. O nazismo matou 6 milhões de pessoas. A gente está falando de um pessoal que embarcou, muitos deles de graça, em ônibus para depredar patrimônio público. Nossa, em ônibus para depredar patrimônio público. E que está reclamando do quê? Que a quentinha tá ruim. O Museu do Holocausto, claro que se manifestou sobre isso. Foi lá falar. Vou ler aqui um trecho do tweet deles. O respeito às vítimas dos campos de concentração nazistas requer conhecimento básico do que é um sistema democrático, seus direitos e seus deveres, e as consequentes responsabilidades. É isso. Você precisa saber o mínimo para não falar uma atrocidade dessa, fazer uma comparação absurda dessa. Os detidos também dizem que vivemos em um regime de exceção e que não tem acesso ao direito de defesa. Mentira, né? Tá todo mundo com o celular lá, postando nas redes sociais. E a Polícia Federal desmentiu, mas não foi só a Polícia Federal. Os advogados que se apresentaram para defender essas pessoas também desmentiram essas informações. E a deputada Bia Kicis, ela não falha, né? Ela sempre está metida no meio de mentira. A deputada do PFL do Distrito Federal disse que uma idosa morreu nessa quadra para onde esses golpistas foram levados. Isso foi compartilhado ou é de infinito nas redes sociais. A imagem que foi usada foi tirada de um banco de dados e a família também negou que tivesse acontecido qualquer coisa com essa pessoa. Em muitos vídeos que circulam, há denúncias de que os idosos e crianças foram mantidos presos, o que é mentira. A própria Polícia Federal também falou que, por questões humanitárias, eles liberaram 599 pessoas, em geral idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. Gente, vamos embora lá. Se é idoso,
não deveria estar metido em confusão na rua, idoso, né? Muito menos em situações de vandalismo, depredação, confusão. E sobre esses pais que cometeram a irresponsabilidade de levar crianças, eu acho que eles deveriam ser processados e perder a guarda dos filhos. Eu sempre me pergunto numa hora dessa, cadê o conselho tutelar nessas horas? Outra informação que circula é que as pessoas foram maltratadas e que não recebiam água ou comida. Eu vi vídeos de gente clamando pelos direitos humanos. Cadê os direitos humanos? As mesmas pessoas que adoram dizer direitos humanos para humanos direitos. Agora, a única violência, entre aspas, da qual eles podem reclamar, que eu vi que aconteceu, é que as pessoas que foram levadas para Papuda, no caso dos homens, e para Colmeia, no caso das mulheres, foram vacinadas contra a Covid. Olha que absurdo. Imagina o desespero dessa gente sendo vacinada. Por fim, a história na qual eles estão se agarrando, que a quebradeira toda foi promovida por gente infiltrada. Falei isso lá no começo. E já tem até boi de piranha nesse relato. A bolsonarista Ana Priscila Azevedo, apontada como uma das líderes desses ataques terroristas, foi presa e passou a ser tratada nos grupos de Telegram como uma infiltrada sabotadora petista. Eu tô rindo, mas... tô rindo. Gente, juro. Essa é a explicação, seria a explicação, pela quebradeira. Que petistas infiltrados teriam promovido esse vandalismo para que essas manifestações passassem a ser tratadas como atos terroristas. Exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, que eu já falei aqui no vídeo. Vocês percebem? Tudo igualzinho ao que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. Tudo seguindo a cartilha Steve Bannon, o guru da extrema-direita. Amigo de quem? Amigo da família Bolsonaro. A presença do Jair Bolsonaro nos Estados Unidos foi planejada para que ele pudesse tentar se descolar do que aconteceu no Brasil agora no último dia 8 de janeiro. Porque o bolsonarismo sabe o que aconteceu com o Trump. O Trump acabou sendo acusado por vários crimes relacionados à invasão do Capitólio. Obstrução a procedimentos oficiais, conspiração para fraudar as eleições, tentativa de corrupção do Departamento de Justiça, auxílio e conforto aos invasores. A lista é enorme. O Bannon foi condenado a 4 meses de prisão por desobedecer à intimação do comitê que investiga essa invasão. 4 meses de prisão em regime aberto. Eu acho bem pouco diante do que ele poderia pegar, do que ele poderia ser condenado, se ele tivesse prestado depoimento e se a relação dele com a invasão do Capitólio fosse estabelecida. É o mesmo Bannon que falou várias vezes que a eleição brasileira foi roubada, que usava a hashtag Brazilian Spring em relação à Primavera Árabe, aquela onda de protestos contra ditaduras no Oriente Médio e na África do Norte. É o mesmo Bannon que no dia 8 de janeiro, agora, chamou os trogloditas que destruíram Brasília de lutadores pela liberdade. Ele chamou de lutadores pela liberdade, eu é que chamei de troglodita. Nesse mesmo dia, ele disse que Lula roubou a eleição e que os brasileiros sabem disso. É o mesmo Bannon com quem Eduardo Bolsonaro se encontrou algumas vezes no ano passado. Nesse ponto, você deve se perguntar, ok, mas o que a gente faz com essa gente maluca que compara a triagem de preso com campo de concentração, que inventa mortes e prisões arbitrárias, que continua negando o resultado da eleição do presidente Lula? Parece que a gente está enxugando gelo, né? Mas não. Rebater essa gente com informação ainda é um dos poucos caminhos que a gente tem. Por isso é tão importante saber o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Por que a Polícia do Distrito Federal deixou a coisa descambar? Por que o reforço da guarda presidencial foi dispensado? Quem bancou financeiramente essas invasões? Quem são os mandantes? O Anderson Torres agiu mancomunado com o Bolsonaro?
E essa minuta que foi encontrada na casa dele com um decreto para o Bolsonaro instaurar um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Uma coisa importante, quem são os parlamentares que estão envolvidos nisso? Ou, no mínimo, que estavam cientes do que poderia acontecer em Brasília? Tem muita coisa que a gente precisa saber. A gente precisa entender quais foram as falhas, quais foram os equívocos, quem são os culpados. A gente precisa da verdade para entender o que aconteceu nesse 8 de janeiro de 2023, mas a gente precisa da verdade também para combater toda essa rede de mentiras que foi montada pelo bolsonarismo e continua fazendo tanto mal à nossa democracia. Porque, né, gente, como eu sempre digo, de tédio a gente não morre. Eu fico por aqui. Não esquece de deixar seu like, deixa seu comentário, vocês sabem que eu leio todos os comentários. É importante essa troca que a gente tem e eu volto na semana que vem. Um beijo.